Mais uma vez, bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos alegres na presença do Senhor e vamos ler a palavra de Deus essa manhã no seguinte tema: o caminho do Senhor é perfeito. Aleluia. Vamos ler uma passagem em 2 Samuel, é o cântico de Davi. Davi tinha pelejado algumas guerras com os filisteus e os seus servos feriram alguns gigantes filisteus. E Davi, agradecendo a Deus pelas vitórias nas guerras, fez um cântico exaltando a soberania de Deus, o que Deus é para ele. Eu queria meditar com os irmãos a respeito de duas coisas que deixam o crente tranquilo. É meditar e saber que tudo que Deus faz é perfeito e Ele é onisciente. Só em pensar que Ele sabe tudo antes de você orar, só em pensar que Ele é perfeito no que Ele faz, já é uma alegria para nós. Então vamos ler 2 Samuel, cântico de Davi em ação de graças. Não vou ler tudo, que ele tem 51 versículos, mas você pode anotar para uma meditação posterior. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. Eu vou ler os primeiros versículos e eu depois vou por o 31 ao 33. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força de minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Esse cântico de Davi é idêntico ao Salmo 18. Existe na Bíblia passagens paralelas, chamamos de paralelismo, uma passagem igual a outra. Vou dar um exemplo. Segundo Crônicas 36 é igual Esdras, capítulo 1. Segundo Crônicas, capítulo 36 é igual Esdras, capítulo 1. E assim vai. Existem passagens repetitivas na Bíblia, mas não sem sentido. Tudo na Bíblia tem sentido. Agora, nesse cântico de Davi, que nós estamos lendo, 2 Samuel 22, vamos aqui a mensagem do versículo 31 ao 33. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada, é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Agora veja o versículo 33, que eu queria que os irmãos anotassem, prestassem bem atenção nesse texto. 2 Samuel 22, 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. De novo, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Oremos. Senhor, aqui está a Tua palavra, e precisamos da Tua graça para falar e ouvir. Nos concede
a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Duas coisas que animam o crente quando ele está na aflição, até na enfermidade, problemas assustadores. O que nos conforta é saber que Deus é perfeito. Ele não faz nada errado. Você não precisa dizer, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que está acontecendo comigo? Como Abacuque falou, como Jó pronunciou, muitas reclamações, não é necessário. Por quê? Porque tudo que é perfeito é feito por Deus. Aleluia! Ele não fez nada imperfeito. Ele fez o homem perfeito. Ele criou o universo perfeito. Ele criou tudo perfeito. Isso nos anima, nos alegra. Não pega Deus de surpresa em nada. Aleluia! Eu queria me prender nesse versículo aqui, o 33. Deus é a minha fortaleza. O que é uma fortaleza? É um lugar alto, onde você observa o inimigo. Geralmente nos castelos, torres altas, ficava o sentinela, olhando, analisando quem vem, quem sai. E ali na fortaleza, lugar alto, que avistamos o inimigo. Deus é a minha fortaleza. Quer dizer, Deus está em mim contra o inimigo. E Ele é a minha força para cada dia, para cada instante, para cada situação. Deus é a tua força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Existem dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do homem. O nosso caminho vem do nosso nascimento natural. Nascemos no primeiro nascimento, andamos errado desde que nascemos, diz o Salmo 58, versículo 3, andamos errado desde que nascemos, proferindo mentiras, se inclinando para o lado esquerdo, para o pecado, e ficamos embaraçados. Ao aceitar Jesus como Salvador, Deus nos dá uma nova vida pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, melhor falando, no capítulo 12, versículo 1. Deixemos todo o embaraço. O que é o embaraço? É um empecilho que te prende, ou um peso que você não pode suportar, que não deixa você andar ou correr a caminhada de fé. O nosso caminho é cheio de embaraços. Por isso não podemos correr livremente o caminho de Deus. Mas aqui diz, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Existe embaraço em nosso caminho. Embaraço é um empecilho, é alguma coisa que nos prende na nossa natureza humana. Embaraço às vezes não é pecado, mas são coisas que poderiam ser deixadas para segundo plano, no plano secundário, e darmos mais lugar àquilo que é mais importante, o mais necessário, o mais urgente. Existem certas profissões que o cristão não pode exercer. Existem certas situações
que o cristão não pode se envolver. Isso é embaraço. Eu conheço cristãos embaraçados em certos trabalhos pecaminosos. Aconteceu na minha família. Quando nos convertemos, não tínhamos assim um pensamento de mudar de ramo de trabalho. Simplesmente deixamos aquele ramo de bebidas alcoólicas e outras coisas mais. Existem certas ocupações que não convém ao cristão. Se torna um embaraço. Se torna um embaraço. Uma certa vez eu conheci um crente que ele ficou muito alegre. Mas por que você está tão alegre? Irmão Augusto, arrumei 4 empregos. Graças a Deus, não tenho nem tempo de ir para a igreja mais. 4 empregos, vou ganhar dinheiro para chuchu. Nem para a igreja, acho que nem domingo vai dar para ir para culto. Embaraço. Ou não é? Basta 2 empregos e olhe lá, se precisar 2. Às vezes fazemos um extra, né? Uma coisa extra, uma ocupação extra, não é pecado. Não é pecado fazer hora extra. Tem que fazer se necessitar. Ter outra ocupação é bom. Mas o irmão estava tão alegre, arrumei 4. E ainda com ironia, ele falou, agora nem para a igreja tenho tempo mais. Para orar, muito pouco. E nem pensar em ler a Bíblia. Parece um ímpio falando isso, né, irmão? Isso não convém. É embaraço. Mas olha aqui, que maravilha. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Como é bom estar livre, né? A verdadeira liberdade não é libertinagem. A verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus. Onésimo, o escravo de Filemão, encontrou Paulo em Roma. Paulo o doutrinou e mandou de volta ao seu amo Filemão. Olha, recebe Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, Onésimo se tornou livre em Cristo e se tornou útil no ministério de Paulo junto aos colossenses. Rogo que mandarei Tíquico e Onésimos para que saibam de vossos negócios. Eu fico sabendo dos vossos negócios em Cristo. Onésimo se tornou um cooperador de Paulo. Por quê? O cooperador é uma pessoa livre. Livre do pecado. Um cooperador, um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, não pode ser um homem embaraçado. Ele pode ser um homem ocupado em trabalho, ocupado em manter a família. É comum. Ajudar a esposa em casa, fazer trabalhos manuais. Como eu, quando tenho algum tempinho extra, eu estou arrumando a casa. Estou arrumando. Sempre chove muito e tem que dar um jeito. Pintar, varrer, fazer as coisas de casa. Enfim, a rotina da vida. Porém, sempre com cuidado, que muita rotina pode ser um embaraço. Porque o cristão, ele tem uma preocupação a mais do que a pessoa que não é. A pessoa
o cristão, ele tem uma preocupação em ter um tempinho para ler e estudar a palavra de Deus. E esse tempinho, o incrédulo não se preocupa porque não conhece. Então não permita, meu irmão, minha irmã, que os embaraços da vida roubem o tempo de ler a sua Bíblia. Não seja como aquele irmão que diz, agora eu estou com 4 empregos, nem a Bíblia estou lendo, irmão. Falei, você não está sendo abençoado. Você está com mau entendimento. Então, precisamos ter cuidado para que os embaraços da vida não sufoquem a nossa caminhada com Cristo, que deve ser uma caminhada sacrificial, porém leve. O sacrifício do louvor que a Bíblia fala é um coração agradecido. A Bíblia fala, oferecei sacrifícios de justiça. Salmo 4. Nós temos dentro de nós o desejo de justiça, o desejo de agradar o Senhor, porque nós somos cristãos. Então, irmãos, vou frisar bem esse versículo, que há muitos anos esse texto tem falado ao meu coração. 2 Samuel, no Cântico de Davi, capítulo 22, 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você tem que orar, Jesus, me desembaraça aqui, ali. Ele perfeitamente desembaraça. É como desembaraçar um nó, né? Às vezes o crente está apertado em muitos nós na sua vida. Então Jesus desembaraça, te deixa livre. Aleluia. Não livre para sair por aí fazer o que quer. Livre na liberdade cristã. Aleluia. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O caminho de Deus não tem embaraço. O caminho de Deus é difícil trilhar. É um caminho estreito, é uma porta estreita, mas não tem embaraço. A Bíblia diz que nesse caminho, os sábios, eles andarão. Os sábios andarão neste caminho, mas o ímpio cairá. Existe um texto no Antigo Testamento, no livro de Oséias, o último capítulo de Oséias, capítulo 14, versículo 9, diz assim, uma pergunta, Oséias 14, 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha aqui, irmão. O último versículo do profeta Oséias, 14, 9. O último versículo do profeta Oséias, 14, 9. Vou repetir. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, irmão, o caminho de Deus é reto, e o caminho do homem embaraçado. Mas Deus perfeitamente desembaraça o caminho do homem. Nos tornamos cristãos, e o cristão é desembaraçado. Nada pode prender o cristão. Amor ao dinheiro, concupiscência dos olhos,
concupiscência da mente, orgulho da vida. 3 embaraços que se você for derrotado por esses pecados, você vai para a perdição. Mas Jesus venceu por nós a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os 3 inimigos do cristão. Primeiro, o pecado vem do olhar, depois do pensar. E se Deus não tiver misericórdia, você pratica o pecado. Mas você não é sábio. O sábio, o justo, andará no caminho de Deus, mas os transgressores neles cairão. Então existe um abismo muito grande entre o céu e o inferno, entre 2 palavras que eu vou dizer, tentação e pecado. Não fique assustado pela intensidade de tentações que você enfrenta o dia inteiro. Não permita que a tentação seja um embaraço na sua vida. Não permita que a rotina da vida seja um embaraço. Corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Não é errado. Mas se você puder agendar isso melhor, você serve a Deus melhor. Ou não? Tem coisas que podemos deixar para amanhã. Tem coisas que podemos fazer hoje. Tudo hoje não. É embaraço. Então, Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. O que nos anima, irmão, na vida cristã, o que te deixa tranquilo, confiante, é que você não serve um Deus imperfeito. Puxa vida. Lá no céu, irmão, é tudo perfeito. Nós não pega Deus de surpresa em nada. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Quando você dobra o joelho e começa a orar, eu sempre agradeço. Senhor, obrigado porque o Senhor não atendeu essa oração, mas pelo menos eu orei. Se eu tivesse embaraçado, Senhor, eu não orava. Mas eu orei. Quem ora fica desembaraçado. O embaraço não nos deixa orar. O embaraço não nos deixa louvar o Senhor. O embaraço é um peso. Tem crente carregando muito peso que não era para carregar. Se Deus mandou Jesus sem a nossa ajuda, para que carregar peso? A Bíblia diz em Romanos 8:32, Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele também todas as coisas? Deus dá muitas coisas com Jesus. Com Jesus, o problema podemos suportar. Com Jesus, as tentações são quebradas. Com Jesus, as dificuldades se tornam fáceis. Com Jesus, aquela tristeza é passageira, porque a força dele desembaraça o nosso caminho. Conseguimos andar no caminho dele, porque ele perfeitamente, isso é diariamente. Diariamente, se você colocar Deus na frente, ele vai desembaraçando o seu caminho. Deus é a agenda da nossa vida. Ele nos dá a sabedoria de agendar a nossa vida. Deixar de lado o que não. Deixar de lado o que traz embaraço. Note bem, irmão, que embaraço não é pecado. O escritor aos Hebreus falou assim:
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço não é pecado, mas são coisas que atrapalham a nossa caminhada. Como falei, do rapaz que tinha 4 empregos. Não é pecado trabalhar bastante, mas ele está embaraçado. Ele não vai progredir espiritualmente. Ele não vai ser um homem que pensa, um homem que raciocina, um homem que pode aconselhar alguém. Ele não tem tempo para ele. 4 empregos e se gabando que não vai ter mais tempo para a igreja. Como se a igreja fosse segundo plano. Como se Bíblia fosse segundo plano. Eu trabalhei com um pastor na Praia Grande, não quero dizer o nome, mas ele tem o entendimento de que a igreja é uma mega empresa. Então ele quis, eu trabalhei com esse pastor um tempo, e não pude ficar mais, porque ele pensava muito em grandezas e queria transformar os negócios da igreja em negócios para si mesmo. Ele perdeu o foco da evangelização e só se juntava com liderança que tinha o mesmo pensamento dele, de ficar cada vez mais rico, cortando a pele das ovelhas sem dó. Quando eu percebi essas coisas, eu pulei fora do ministério. Ele me chamou para trabalhar com ele, até me dava uma ajuda. Eu cheguei a ficar 7 meses observando. E foi um período de 6, 7 meses que eu consegui ganhar 2 pessoas para Jesus e se firmaram. Um faleceu, um jovem que trabalhava numa padaria na Praia Grande, no Canto do Forte. Eu fiz evangelismo lá com meu megafone em todo o Canto do Forte, Boqueirão e Guilhermina. E tudo de Bastos, ali na rodoviária da Praia Grande. E ali consegui, ali nas casinhas ali beirando o morro ali do Canto do Forte, um jovem apelido de Iê. Ele fumava muita maconha, mas quando eu bati naquela casa e comecei a falar com ele, ele me convidou para entrar e ensinar a Bíblia para ele. Fiquei 6 meses dando discipulado. Ele se entregou na igreja, se batizou, depois de um tempo faleceu. Talvez Deus me levou para lá só para fazer isso. E muitas casas e lugares que eu pude evangelizar naquele local. Mas quando eu vi que a liderança estava embaraçada com o negócio dessa vida, eu pulei fora. Porque quando o foco não é Jesus, não adianta. Quando você fica se embaraçando com outras coisas que não convém, fazendo projetos de engano, projetos de secundários que não vai levar a nada, é melhor deixar. Porque muitos embaraços enlaçam os crentes. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mantemos sempre o que Paulo disse aos Coríntios, a simplicidade do Evangelho. Paulo escreve: eu temo que assim como Satanás enganou Eva, também vocês sejam enganados nos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3.
Paulo tinha medo de perder tudo que tinha ganho. Será que o nosso trabalho entre vocês foi em vão? Para vocês se afastar da simplicidade de Cristo? Paulo tinha muito medo que o seu trabalho fosse em vão. Muitas vezes eles falam isso em Gálatas. O nosso trabalho não é vão no Senhor, se for feito com sinceridade. Deus não se esquece do nosso trabalho. Nós seremos recompensados pela justiça que fazemos. Então temos que tomar cuidado com injustiça, com pecado, com embaraço, que pode nos derrubar. Mas Deus é maior. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é a nossa fortaleza, a nossa força, e perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Meu irmão, você está embaraçado em alguma coisa? Alguma coisa te embaraça para não vir do culto presencial? Alguma coisa te embaraça para não ler a Bíblia diariamente? Alguma coisa te embaraça que você não tem vontade de falar de Jesus para ninguém? Precisamos nos desembaraçar. E a Bíblia diz claramente: Deus perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, queremos te agradar melhor, mas os embaraços impedem. E ouvimos aqui que o Senhor perfeitamente desembaraça o nosso caminho. O caminho embaraçado do pecador e do crente negligente. Tem misericórdia de nós. Nos desembaraça, Senhor, para que tenhamos mais gosto, mais prazer por Ti, pela Tua palavra, pelos Teus caminhos. Que a Tua palavra possa renovar nosso coração quando ouvimos ou quando lemos. Faz uma coisa nova, um avivamento novo na Igreja Evangélica da Paz. Em todas as igrejas. Tu é um Deus perfeito e perfeitamente desembaraça o caminho do homem. Senhor, não nos deixe embaraçado, mas livre para te servir, sem limite. Porque diz o Salmo 71:15, que te servir não tem limite. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmo 119, 96. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. A porta está aberta, escancarada, para uma vida de abundância em Cristo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa aquele que ouviu e possa compartilhar. Em nome de Jesus. Amém.